Bom dia à comunidade cristã que nos assiste. Sou o pastor Natanael Cabral, pastor da Igreja Batista do Utinga. Estamos fazendo aqui a abertura da primeira conferência de estudos teológicos da Igreja, cujo tema é um resgate histórico à sã doutrina. Na verdade, esta é uma versão virtual da nossa feira de estudos teológicos que já fazemos na Igreja há mais de 10 anos. Hoje estaremos recebendo o tema Reforma Protestante durante esse dia e teremos 2 sessões. A primeira delas será feita pelo presbítero Jonas Cunha, da Igreja Presbiteriana Central do Pará, e ele estará abordando o tema A Origem Histórica da Reforma. Tenham todos um bom estudo. Considerar a reforma é sempre um exercício de memória, mas acima de tudo de interpretação dos poderosos feitos de Deus ao longo da história. Quando nós consideramos a história da reforma religiosa, nós temos que considerar a história da reforma da igreja cristã. E isso diz respeito, portanto, ao cristianismo. Para entendermos a reforma, nós temos que entender a formação da igreja. É óbvio que, se você considerar da perspectiva da teologia, sempre houve a Igreja de Deus sobre a face da terra, seja na velha dispensação, seja na nova dispensação, como consideramos. A Igreja no deserto, a Igreja Israel e a Igreja constituída pelo Senhor Jesus Cristo. Ao longo dos séculos, depois que os discípulos e os apóstolos foram promovidos para a glória, outros servos de Deus continuaram a tarefa de proclamar as virtudes daquele que transformou, que os salvou e principalmente que os resgatou das trevas para a luz. É uma tarefa que é dada a homens e mulheres, mas nós sabemos que são homens semelhantes a nós. Portanto, é sempre necessária a ação do Espírito Santo para preservar a igreja como coluna e baluarte da verdade. Ao longo da história, nós podemos perceber que a igreja desviou-se dos padrões e dos valores que caracterizam, portanto, a sua missão de ser coluna e baluarte da verdade. É este processo que nós chamamos de romanização da igreja. É um processo de desvio, de deformações, e alguns aspectos precisam ser bem considerados para entendermos por que a reforma aconteceu e de que natureza nós estamos falando a transformação. Alguns fazem, inclusive, uma sugestão de que o termo restauração fosse mais adequado do que reforma. Bem, de fato, é necessário considerarmos o que foi que aconteceu ao longo dos séculos que desviou a igreja da sua função, da sua missão e do seu papel. O primeiro aspecto da romanização, e certamente o essencial, é quando a palavra de Deus deixou de ser lâmpada, luz e referência. Deus revelou-se nas suas escrituras e deixou ensinos que foram inspirados pelo Espírito Santo, transmitidos de geração em geração. Ali estavam as verdades que a igreja deveria não apenas viver, mas principalmente proclamar. No momento em que essas verdades se tornaram aqui rivais da tradição, dos ensinos dos homens, nós vamos ter um desvio muito sério, essencial. Vamos nos afastar da palavra revelada e vamos estar dando ouvidos a ensinos de homens e, evidentemente, sujeitos às artimanhas de Satanás. A tradição, seja dos homens, dos concílios, das assembleias, no momento que ela passa a competir com as Sagradas Escrituras, ela se torna autoritativa, se torna aqui também fonte de autoridade. E esse é o problema, porque nós devemos nos guiar pela palavra e não pelas palavras dos homens. Então esse é o primeiro ponto desse desvio, dessa distorção, dessa deformação. E a partir daí uma sequência de erros passaram a penetrar na igreja de forma sutil, mas de uma maneira aqui consistente. E logo estavam competindo com os ensinos, com os princípios e com as verdades que foram entregues aos apóstolos e aos seus seguidores.
É nesse sentido que talvez devamos entender o sentido da palavra católico. Veja bem, mesmo nas páginas do Novo Testamento, você já percebe problemas daqueles que querem acrescentar à verdade de Cristo algo mais. Logo no início, você acompanha Atos, você tem esse problema, quando o apóstolo Paulo já denuncia que estão querendo inserir ao conhecimento de Cristo a preservação do judaísmo. E surgiu essa igreja judaizante, que seria Cristo mais Moisés. Posteriormente, surgiram diversas outras características de igrejas. Igrejas montanistas, igrejas ebionitas, igrejas judaizantes e, principalmente, as igrejas gnósticas, que vai ser a grande ameaça que a verdade do Evangelho vai sofrer. Então, era necessário identificar qual a igreja que seguia os ensinos verdadeiros e que foram deixados por herança. E a esta igreja foi que se passou a denominar de católica. Não importa onde estivesse, que língua falassem os seus membros, em que lugar da terra estivesse. Se essa igreja seguisse os ensinos de Cristo, ela seria então chamada de Igreja Católica. É importante, talvez, estabelecer esse princípio. Onde estava Cristo, aí estava a Igreja Católica. O que vai acontecer com a tradição? É que vão inverter esse princípio. E vão estabelecer que onde estiver a Igreja Católica Romana, aí está Cristo. E essa foi a grande deformação, porque a identidade é exatamente o ensino de Cristo, e não a instituição. E assim surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana. Tem um fato histórico também, que é essa ocidentalização do cristianismo. É esse momento quando o cristianismo deixa de ser, portanto, aqui uma igreja que nasceu lá no Oriente, em Jerusalém, e parece que o cristianismo só começa a surgir quando aparece a Igreja de Roma. Nós sabemos que a Igreja de Roma é posterior à Igreja de Antioquia, à Igreja de Jerusalém. Não sabemos necessariamente nem quem fundou a Igreja de Roma. Mas criou-se toda uma tradição em torno dela, de que Pedro foi o seu primeiro pastor, que não sobrevive aqui, não subsiste a uma análise histórica. Sabemos, sim, que o apóstolo Paulo foi martirizado em Roma. Mas o que aconteceu, então, para que a Igreja de Roma se tornasse tão relevante? Foi exatamente que outros candeeiros foram apagados. A Igreja de Jerusalém, devido ao fato de que Jerusalém vai ser destruída no ano 70, e os judeus vão ser dispersos, e certamente os cristãos também. Posteriormente, a Igreja de Antioquia, não sabemos o que aconteceu, mas deixa de ser tão relevante, e por Roma se tornar aqui, por Roma ser a capital do Império, e a partir do momento que o Império se torna cristão, parece que há uma ocidentalização do cristianismo, e aí passa a se chamar Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? Devido a esses desvios, essas distorções, uma série de problemas surgiram. Por exemplo, a doutrina da justificação da fé, que é o centro do Evangelho. O Evangelho é essencialmente esse ensino, que somos justificados pela fé, independente das obras, e que isso é dom de Deus, mediante a fé. Mas aí surgiu o ensino paralelo, de que era necessário esforço, era necessário, portanto, aqui algo que o homem contribuísse para a sua salvação. E no momento que você coloca uma grama de contribuição do ser humano, deixa de ser por graça. Ou a justificação é pela fé, mediante a fé e a graça de Deus, ou é por obras. Não importa aqui a quantidade ou a dimensão da cooperação humana. Ou é por graça ou é por obras. Então, essa doutrina da justificação pela fé passou a ser aqui ocultada pelo esforço humano, pelo trabalho humano. E aí deu-se o lugar das obras, como o principal elemento, portanto, da justificação. Em decorrência disso, outros problemas, o culto aos santos, por exemplo. É claro que não surgiu assim, de uma maneira que agressiva. Bom, Judas, na sua epístola, já disse que é de forma sutil e principalmente de uma maneira aqui muito lenta. Talvez tenha surgido a partir de uma honra que se deva dar aos heróis da fé. Eu creio que foi até importante, era de edificação. O autor de Hebreus nos convida a honrar homens como este, dos quais o mundo não era digno.
Agora imagine, por exemplo, depois da perseguição, que durou os 3 primeiros séculos, quando a igreja fazia referência, memória a homens e mulheres que levaram até as últimas consequências o princípio de ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Muitos pagaram com a vida o preço da sua fé. Então essas histórias passaram a ser contadas, como de Policarpo, de tantos outros. E talvez alguém tenha dito, olha, eu sei onde Policarpo foi enterrado, ou Estevão, ou qualquer um desses heróis da fé. E de repente, vamos lá. E logo surgiram romarias para esses lugares. Posteriormente, alguém disse que tinha achado um ossinho desse santo, virou uma relíquia. E de repente, a igreja já estava cheia de culto aos santos. Uma série de mediadores que não tinham base na Bíblia, mas passaram a ser aqui fundamentados na tradição. Dentre os heróis da fé que se tornaram aqui santos ou foram beatificados, temos exatamente Maria. É sempre bom, como protestantes que somos, nunca esquecer do lugar de Maria. É o lugar que a Bíblia lhe dá. De todas as mulheres, ela é a mais agraciada. Não há entre as mulheres uma mais agraciada do que Maria, né? Mas não podemos de forma nenhuma lhe dar outro lugar que não este. Mas a tradição inseria uma série de dogmas sobre Maria. Primeiro, passou a se ensinar e se crer que ela foi concebida sem pecado. Ora, se Maria foi concebida sem pecado, sua mãe não tinha pecado. Para sua mãe não ter pecado, sua avó não tinha pecado. Nem a sua bisavó, nem a sua tataravó, e criou-se um problema sério. Uma geração de mulheres que nunca pecaram. Isso acaba criando, portanto, aqui um dogma, né? O dogma da concepção de Maria. Depois, outro dogma surgiu, de que ela não morreu, mas que foi assunto aos céus. Então criou-se todo um conjunto de doutrinas, de ensinos, que acabaram criando a chamada mariolatria, que na Idade Média se consolidou, na verdade, como parte essencial do catolicismo romano, o culto a Maria. O grande problema que nós temos aí é que não ficou só nisso. Na concepção do catolicismo romano, Maria ocupa um lugar de corredentora, né? Nessa imagem que nós temos, Maria está ao lado de Jesus, é corredentora. Se ela é corredentora, ela é divina também. Se ela é divina, cria-se um problema seríssimo para toda a teologia. O grande problema não é reconhecer que Maria é a mais agraciada entre as mulheres, é colocá-la no lugar que usurpa o papel de redentor que Cristo tem. Além dessa questão do culto aos santos, da mariolatria, nós temos também o papado, né? Cria-se a tradição de que Pedro foi o primeiro bispo de Roma e a partir daí surgiu uma sucessão de bispos. E como o bispo de Roma passou a ser o pai de todos os bispos, surgiu a figura do Papa e a instituição que é o papado. Em termos de organização, não teria nenhum problema. É claro, uma liderança. Nós sabemos que havia uma liderança em Jerusalém. Alguns ali eram reputados por colunas, Tiago, Pedro, João. Mas era uma liderança humana e não com um caráter espiritual diferente dos demais. O problema é que a instituição papado se tornou algo muito sério. O Papa é visto como vigário de Cristo. O termo vigário significa sucessor. Isso é um problema porque é uma usurpação do lugar que cabe ao Espírito Santo. O Espírito é o sucessor. Ele é o Deus Emanuel, é o Deus conosco. Jesus prometeu que enviaria o Espírito para guiar a sua igreja e não colocar um Papa. Os católicos argumentam que é isso que ali em Cesaré de Filipe foi estabelecido. Quando o Senhor Jesus perguntou quem era, que os homens diziam que ele era, e dentre as respostas estavam profetas, João Batista e etc. Mas aí surgiu um problema, né? A declaração. Quando Jesus diz, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, o texto é muito claro. Se Jesus quisesse colocar sobre Pedro aqui a base da igreja, ele teria dito, tu és Pedro, né? E sobre ti erguerei minha igreja. Não. Ele falou que era sobre esta pedra. Que pedra? A declaração de Pedro, de que Jesus era Cristo, o Filho de Deus. Mas o papado se tornou uma das bases, uma das
estruturas que sustentam a Igreja Católica Apostólica Romana até hoje. É a base, né? Se você tira o papado e tira o culto a Maria, acabou a Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? Outro aspecto que está realmente também dentro dessa deformação é a partir do momento em que a missa se torna aqui o centro do culto. Não o sacramento da ceia, mas uma Eucaristia, onde o sacrifício de Cristo era repetido, em que o pão se tornava carne, em que o vinho se tornava sangue, no misticismo que não tem nenhuma fundamentação bíblica. Nesse período da Idade Média se consolida todo o romanismo, com todas essas características teatrais. Né? Ainda hoje impressiona o ritual. Né? Até se entende que realmente numa sociedade analfabeta, que não sabia ler, uma missa em latim, tinha que ter um recurso para ensinar. O recurso era essa dramatização da ceia, da missa, né? Mas que acabou tirando a sua essência. Né? Então são esses os problemas. Né? Apenas uma básica visão de como ocorreu a deformação da igreja cristã. Mas isso significa dizer, então, que a Igreja de Cristo desapareceu? Em hipótese alguma. Eu sei que é difícil para nós, né, reformados, protestantes, brasileiros, paraenses ainda mais, né, entender que, mesmo nesse longo período que a Igreja Católica se desviou e se romanizou, sempre houve aqueles que adoraram a Deus em espírito e em verdade. O rei nunca deixou de ter a sua igreja. Nunca houve um momento na face da terra em que a igreja verdadeira deixou de estar presente. Os 7.000 que nunca dobraram o seu joelho a Baal sempre existiram. Sempre. O rei nunca deixou de ter a sua igreja. Isso é impossível. Portanto, nós teríamos que aqui entender que durante 1000 anos não houve salvação. Não. Mesmo diante de uma igreja deformada, de uma igreja desviada, havia salvação. Porque ao Senhor pertence a salvação, e não aos homens, e não necessariamente aos nossos argumentos ou simplesmente às nossas visões. Tá? Por isso que sempre Deus se levantou, reformadores. Nem todos viram o que era necessário para reformar. Podemos pensar aqui em Agostinho, com certeza, e muitos outros padres durante a história da igreja viram. E aqueles mais próximos da reforma. Temos a figura do Wycliffe, né? Um bispo em Oxford, na Inglaterra, que Deus usou para fazer a primeira, talvez aqui, manifestação em direção à reforma. Ele enfatizou a importância das Escrituras, questionou a autoridade do Papa e traduziu a Bíblia para o inglês. Né? Começou com o Novo Testamento, depois outros continuaram. Ora, no momento que você tem a Bíblia em inglês, você já tem pessoas que vão ouvir na sua própria língua as verdades. É verdade que nós não podemos considerar o Wycliffe ainda com William Tyndale. William Tyndale traduziu dos originais, do hebraico e do grego. O Wycliffe não, traduziu da Vulgata Latina. Mas já foi um grande avanço. Tanto é que surgiu uma geração de seguidores de Wycliffe, os Lollardos, que geração em geração transmitiram esses ensinos a respeito da autoridade das Escrituras. Depois de Wycliffe, nós temos Jan Hus, um pastor, um reformador de Praga, hoje seria mais ou menos a Tchecoslováquia ou a República Tcheca. E nós temos, portanto, aqui Jan Hus, seguidor das ideias de Wycliffe, que vai ser o reformador de Praga. As suas ideias causaram tanto impacto que ele foi chamado para o concílio em Constança, em 1415. E mesmo o salmo-conduto, suas ideias foram consideradas heréticas e ele foi queimado vivo. Já foi um mártir da Reforma, cerca de 100 anos antes de Lutero. E o que é interessante, nesse mesmo concílio em Constança, em que o Jan Hus vai ser martirizado, os ossos de Wycliffe vão ser desenterrados e queimados pela Igreja Católica Apostólica Romana. Então Deus sempre tocou a trombeta.
e nunca deixou a verdadeira igreja e os verdadeiros crentes sem o verdadeiro ensino, mesmo em meio a uma igreja que se desviou tanto, que se deformou. Nós não podemos dizer que a Igreja Católica Apostólica Romana da Idade Média era uma sinagoga de Satanás. Não. Era uma igreja desviada das verdades e deixou de ser coluna e baluarte da verdade. Mas dentro dela estavam ainda os fiéis que adoravam a Deus em espírito e em verdade. Deus sabe, porque Deus mesmo preparou seus corações para isso. Às vésperas da Reforma, uma das questões que mais incomodava as pessoas era o medo da morte. O século XIV foi terrível na Europa. Nós temos a Guerra dos 100 Anos, nós temos uma fome que ceifou centenas de vidas, e nós temos a famosa peste negra. A peste negra matou 1/3 da população da Europa. Então, nesses séculos seguintes, as pessoas estavam sempre aqui temendo a morte. E ao temer a morte, elas corriam para ter segurança na outra vida. E procuravam. Eu acho que um dos aspectos que nós precisamos sempre entender é que, às vésperas da Reforma, Deus produziu uma profunda sede, uma profunda fome. As pessoas estavam desesperadas por Deus, sedentas de Deus. E quem é que poderia dar a água da vida? A igreja. Mas ela tinha se perdido. Então as pessoas estavam morrendo sem esperança. É por isso que elas estavam fazendo romaria, correndo atrás de relíquias, fazendo autoflagelação. Elas queriam, na verdade, ter segurança. É por isso que muitos se seguravam aqui na doutrina do purgatório. Haviam pessoas de recursos que deixavam toda a sua fortuna para a igreja, para tentar ver se conseguiam ir pelo menos para o purgatório, porque não tinham certeza de que iam para o céu. Outras deixavam sua fortuna para que se rezasse aqui 1000 missas, né? Ou quem tinha recursos rezavam missas pelos seus entes queridos que já haviam partido. Então havia uma grande busca, uma grande sede por Deus. Mas a igreja que tinha águas da vida estava, portanto, aqui uma cisterna rota, sem isso. Por isso era necessário que uma obra fizesse essa igreja voltar aqui às antigas doutrinas da graça. E aí que entra o nosso irmão Martinho Lutero. Tá? Tem algumas imagens dele aqui em vitrais, mas essas duas imagens que são desenhos é de um pintor germânico que foi contemporâneo de Lutero, que inclusive se tornou também luterano. Então nós temos mais ou menos um retrato de como seria Lutero, né? Através dos seus escritos e através dos seus biógrafos, nós temos um pouquinho da sua personalidade. Em termos biográficos, alguns aspectos, né? Por que não podemos deixar de falar de Lutero quando falamos da reforma? Porque Deus usou como, de fato, provocar a reforma da igreja e criar uma igreja paralela à Igreja Católica Apostólica Romana e dar início às várias igrejas reformadas que vão se constituir. Então, temos que realmente, nessa apresentação da reforma, falar de Lutero. Ele nasceu em 1483, na cidade de Eisleben, naquilo que hoje seria a Alemanha. Naquele contexto era o Sacro Império Romano Germânico. Tá? Era uma região constituída por vários reinos, era uma federação, né? Mas que estava em poder do imperador espanhol. O Sacro Império pertencia ao rei da Espanha. Então, era uma região que tinha problemas políticos e territoriais. E é nesse contexto que vai surgir, então, esse personagem. Lutero era de uma família de classe média, seu pai administrava uma mina e lhe deu possibilidade de dar uma educação bem diferenciada. Mesmo que no final ele tivesse dificuldade, Lutero ainda continuou. Ele estudou em várias escolas, Mansfeld, Magdeburgo, Eisenach, e teve uma formação, uma preparação que vai ser muito útil mais tarde, quando ele se tornar aqui o campeão da reforma e o grande protagonista dela. Vai se tornar em bacharel em artes na Universidade de Erfurt, e depois seu pai vai encaminhar para o direito, que era exatamente uma grande ambição, onde a própria família poderia se projetar, e Lutero teria uma carreira, um caminho muito aqui consistente e esperançoso realmente de ter uma vida boa. Mas tem aquela experiência, né?
quando ele entrou no curso de Direito, voltando de um período de férias para a sua casa, ele teve uma experiência mística, ou espiritual mesmo. Porque ele estava atravessando a floresta num período de chuva e um raio atingiu uma árvore, o jogou quase, não sei quantos metros, 10 metros depois. E quando ele se viu vivo naquela experiência, ele entendeu que Deus tinha um propósito para a sua vida e resolveu dedicar sua vida inteiramente a Deus. Abandonou o curso de Direito para o desespero e para a raiva de seu pai, né? E foi procurar aqui se abrigar no mosteiro agostiniano. E assim, Lutero entra para ser monge. Em julho de 1505, ele entra no mosteiro agostiniano e vai seguir uma carreira agora de sacerdote. Parece que seu pai nunca morreu sem se reconciliar com ele, porque ele tomou essa decisão. Dentro do mosteiro, ele acabou sendo ordenado sacerdote em 1507 e recebeu a tarefa de ser pároco, padre, na cidade de Wittenberg, mais precisamente na igreja ou na capela que estava no castelo de Wittenberg. E ele passou, então, a estar ali e continuou estudando. Depois ele acabou avançando, se tornou bacharel em Bíblia, posteriormente se tornou aqui doutor, né? Mas nesse período, uma das experiências mais marcantes de Lutero foi quando ele foi em Roma. Eu creio que qualquer bispo, qualquer religioso tinha um desejo imenso de visitar Roma. Os peregrinos que queriam pagar uma promessa, ou quem sabe se livrar de um pecado, sempre desenhavam e ir a Roma, da onde vem a palavra romaria, né? Romaria era ir a Roma. E todos que iam para Roma iam com a expectativa de encontrar aqui um pedacinho do céu, uma cidade de santos, né? Talvez aqui de pessoas flutuando. E Lutero foi. E quando ele chegou em Roma, o que ele viu lhe decepcionou profundamente. Politicagem, pecados grosseiros, ganância, ambição, tudo aquilo que o mundo tinha, só que pior ainda, porque eram feitos por pessoas combatinas e em nome de Deus. Então ele voltou muito frustrado de Roma, mas continuou como monge agostiniano, né, e pregando, estudando. Mas ele passou por uma guerra espiritual, pessoal, profunda. Por quê? Porque ele não tinha segurança, ele não tinha certeza da salvação, nem tinha, portanto, paz no coração. Procurou nas romarias, procurou na autoflagelação, nos sacrifícios, procurou em tudo. Mas essa guerra espiritual estava consumindo Lutero. Mas pela graça de Deus, ele foi levado às Escrituras. E um dia Deus lhe abriu os olhos para Romano 1,17. E lá ele leu a verdade essencial do Evangelho, que o meu justo viverá por fé. A essência da doutrina da justificação pela fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Só que nos dar paz com Deus é colocarmos toda a nossa confiança na obra de Cristo e na justificação que Ele conquistou por nós na cruz. Fora isso, nós vamos viver uma vida de insegurança. Qualquer pecado, qualquer deslize vai nos abalar e nos lançar no quinto dos infernos, se nós não confiarmos toda a nossa vida e toda a nossa existência a Cristo. E Lutero fez isso. E continuou, ainda dentro da igreja, lá em Wittenberg, mas agora pregando já outras verdades. Até aquele momento histórico, marcante, né? 31 de outubro de 1517, quando ele fixou na porta da capela do castelo de Wittenberg as 95 teses contra a venda das indulgências. Foi um momento marcante. Indulgência é perdão. Indulgência é exatamente aquilo que os padres faziam no confessionário, faz isso, faz aquilo, está perdoado. Ou de uma forma mais aqui formal mesmo. Tá? Por exemplo, durante o período das cruzadas, muitos cristãos iam lutar no Oriente e já levavam um papel chamado indulgência plenária, que representava um perdão para todos os pecados cometidos. Era um perdão para qualquer pecado que pudesse cometer. Bem, às vésperas, portanto, da Reforma, no início do século XVI, criou-se aqui um comércio de indulgências. O Papa estava precisando de recursos para continuar suas construções,
os príncipes e nobres católicos romanos viram nisso uma fonte de renda, e logo nas praças e nas feiras da Europa havia sempre um vendedor de indulgências. E era alguma coisa, se não fosse tão trágica, seria cômica, né? Ao lado de verduras, legumes e peixe, estava alguém lá vendendo perdão. E você poderia comprar perdão para pecados passados e para pecados futuros. Você poderia comprar perdão até para os seus entes queridos que já haviam morrido. Então se tornou uma mercantilização da fé. E foi contra isso que Lutero publicou os seus 95 argumentos. Foi uma chamada para um debate. Na verdade, foi uma chamada para uma discussão teológica. Geralmente se fazia assim, quando você tinha um tema para debater, você publicava e os outros doutores das outras universidades e de outros cantos iriam responder e apoiando ou condenando. Era um debate teológico, doutrinário. E Lutero está exatamente chamando a igreja para discutir se era lícito, não é, vender perdão. Seus argumentos são nesse sentido. É óbvio que Lutero não pretendia romper com a igreja. É óbvio que ele não pretendia, que ele queria simplesmente denunciar esse erro e discuti-lo à luz das Escrituras e à luz do bom senso e à luz até do direito canônico. Bem, mas é claro que havia um problema que Lutero não conseguiu dimensionar. Se ele estivesse certo, o Papa estava errado. Esse era o problema. Se ele estivesse certo, a doutrina da indulgência tinha que ter se originado em algum outro erro, que foi a tradição. Então a coisa era muito maior do que Lutero podia ver. E podemos ter certeza que Lutero não conseguiu ver tudo. A reforma vai ampliando o seu campo de visão com outros nomes, com outros reformadores. E foram tantos que nós não poderíamos nem numerar quantos Deus usou, né? Poderíamos falar de Calvino, poderíamos falar de Zwinglio, de John Knox, de Bucer, de Bulling, de Beza. São tantos, né, que realmente a galeria desses homens que Deus usou, mesmo com todo o esforço de um historiador, não poderia ser detectada, porque em tantos lugares. Quantos já estavam ali, receberam dos seus pais russitas, dos seus pais lollardos, essa verdade. E agora, a luz que Lutero trouxe foi apenas para iluminar a luz que já estava nos seus corações. Bem, essa publicação de Lutero criou um problema teológico e, a partir daí, criou-se uma luta, né? Lutero continuava pregando isso, pregando o Evangelho, enquanto se discutiam essas questões teológicas aí. O que a igreja fez? Qual foi a reação de Roma? Tá? Bem, Deus é o Senhor da história e Ele dirige todas as coisas que nós chamamos de circunstâncias. Deus preparou o ambiente. Era difícil a reforma ter acontecido lá com Wycliffe, ou mesmo com Ian Hus. Teria que ter acontecido na Alemanha por questões políticas também, pelo momento histórico. E teria que ter acontecido exatamente. Deus usou todas as circunstâncias. Deus usou aqui instrumentos que não são necessariamente espirituais, mas que estavam nas mãos do Senhor. Como, por exemplo, a imprensa. Graças a Deus por Gutenberg. Os escritos de Lutero puderam fluir e se proliferar como, na verdade, aqui fogo em campo seco, graças à invenção da imprensa. As inquietações do nacionalismo na Alemanha contribuíram também. Os problemas que o papado teve no século passado, de ficar dividido, a existência de 3 papas simultaneamente, também Deus usou. Deus usou os humanistas para criticar o clero. Deus usou aqui a burguesia para estar incomodada com a questão do preço justo. Deus usou tudo que você possa imaginar. Porque Deus faz assim, Deus prepara as coisas para fazer a sua vontade. Deus prepara as circunstâncias. Deus levanta, portanto, os fatos. Não é? Isso nós aprendemos quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, que diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Plenitude dos tempos. Estava tudo preparado. E aí Deus preparou também. A reforma tem que ser vista como um grande movimento do Espírito. É um reavivamento. A igreja que estava ossos secos foi reavivada. Ganhou vida, ganhou músculo, ganhou tendões e passou novamente a proclamar as verdades de Cristo.
Foi isso que fez. Reforma nunca é ir para frente. Reforma é sempre olhar para trás. É retorno às antigas doutrinas da graça. Reformar a igreja não significa mudá-la, adaptá-la aos tempos e às épocas, mas aos antigos ensinos, às antigas doutrinas da graça, da fé, de Cristo e de toda a glória a Deus. Bem, a reação de Roma foi, em primeiro lugar, enviar debatedores. Tem outra situação. O Papa estava muito ocupado. O Papa estava com os turcos otomanos nos seus calcanhares, invadindo a Europa cristã. A Igreja Católica Apostólica Romana já tinha aqui perdido grande parte do seu território para os muçulmanos. A Igreja Católica Apostólica Romana já tinha perdido praticamente toda a Europa Oriental para a Igreja Ortodoxa Grega, né? E agora são os turcos otomanos que estão invadindo ali os Balcãs. O Papa tem muito que se preocupar. Ele achou que esse mongezinho lá em Roma não era motivo de preocupação. Mal ele sabia, né? Que é nas pequenas coisas que às vezes Deus age. Às vezes basta um pequeno Davi para vencer um grande Golias. E assim, esse mongezinho, lá em Wittenberg, faz uma obra que nunca se imaginou que fosse resultar no que resultou. Bom, depois de muito mandar debatedores, e esses debatedores já eu falo um pouquinho sobre esses debates que Lutero teve que se expor, né? Porque eles acabaram sendo importantes para que Lutero se visse também. Se nós fôssemos colocar esses debates, que geralmente eram públicos, às vezes duravam dias, né? Os dois debatedores falando, discutindo, e quase sempre Lutero era colocado na corda, às vezes até no solo mesmo, no chão. Porque qual é o papel desse debatedor que era enviado pelo Papa? Era fazer com que Lutero fosse visto como herege. Era tudo que ele queria. Queria identificar os ensinos de Lutero com heresias, da perspectiva da tradição católica romana. Em alguns momentos, o debatedor dizia, mas Lutero, o que você está defendendo foi o que Ian Hus defendeu. E Lutero diz, é verdade. Mas Lutero, Ian Hus foi condenado como herege. E Lutero teria dito, estava errado, condenaram o homem errado, tá? Porque ele estava dizendo a verdade. Mas o fato de identificar Lutero como herege já tinha sido feito. E era tudo que a Igreja Católica queria. Foi isso que fez com que os escritos de Lutero fossem queimados. Era um primeiro sinal. Primeiro queimava-se as obras, depois queimava-se o autor das obras. Então, ao queimar as obras de Lutero, a Igreja já sinaliza, né? O próximo passo já foi mais grave, né? Depois de vários debates, como esse de Leipzig, Lutero contra Eck, contra Caretani, etc., Lutero recebe uma bula de excomunhão. A bula de excomunhão era o instrumento final que a Igreja utilizava. Melhor, final não, né? Depois da excomunhão vinha aqui o Tribunal do Santo Ofício queimá-lo na fogueira. Mas a excomunhão significava que ele estava fora da Igreja. E fora da Igreja não havia salvação. É claro que fora da Igreja não há salvação, mas fora da Igreja verdadeira. E não das instituições, não das denominações. Fora da igreja invisível não há salvação. Fora da igreja verdadeira não há salvação. Mas não as igrejas, instituições criadas por homens. Aí é outra leitura. Mas o que é que Lutero fez com essa bula de excomunhão, de lançar fora? Bom, muitos corriam, tentavam se esconder, fugiam, mudavam de nome, pintavam o cabelo e iam embora. Lutero não. Lutero foi para a praça pública, mandou acender uma fogueira e queimou a bula em praça pública. É o momento da ruptura com Roma. A partir daí, Lutero está fora da Igreja Católica Apostólica Romana. Não reconhece mais o Papa, nem seus ensinos, nem as tradições, nem seus dogmas, nem os seus sacramentos. Então, esse fato, né, marca realmente a ruptura. Janeiro de 1521. Lutero rompe, né? Lembre-se que a publicação das teses foi em outubro de 1517. Nós estamos aí, portanto, 3 anos, né? Então veja que a luta continua, renhida. Não foi assim do dia para a noite as coisas, não. Então, em janeiro de 1521, Lutero queima a bula de excomunhão, rompendo oficialmente com a Igreja Católica. Mas ainda está protegido por muitos príncipes alemães. Graças a Deus, Deus usou esse instrumento, senão Lutero teria sido preso e queimado vivo por qualquer pessoa. E como a questão se tornou também política e envolveu o nacionalismo, o imperador Carlos V, o jovem imperador, vai então para sair de Madrid
vai para Wittenberg, vai para o Sacro Império, exatamente para ouvir Lutero e fazê-lo, quem sabe aqui, rejeitar, renunciar à sua heresia, como ele chamava. Essa dieta que aconteceu na cidade de Worms, dieta é o termo usado para reunião, para a Assembleia dos Príncipes. Ela foi convocada pelo imperador e acabou sendo, portanto, aqui um dos momentos mais marcantes aqui da Reforma. Muitos estavam orientando Lutero a não ir, né? O imperador tinha lhe prometido um salvo-conduto. Muitos riram porque Jan Hus também levou o salvo-conduto e foi queimado com ele. Então era um perigo. Mas Lutero resolveu ir, né? E ele disse com muita, típico da sua personalidade, né? Muito sanguíneo, né? Olha, ainda que todas as telhas fossem demônios, eu iria, eu vou. E foi. Mas quando chegou lá, evidentemente, a situação não era o que Lutero esperava. Estavam todos os príncipes do Sacro Império. Estava o mais poderoso monarca da sua época. Estava o representante do Papa. E colocaram diante de Lutero tudo que ele escreveu e perguntaram se ele reconhecia que aquilo era obra sua. Ele disse que sim. E agora lhe desafiaram a renegar e renunciar tudo que escreveu. Bom, todos nós esperaríamos que Lutero aqui fosse dar um show, né? E gritasse, esbravejasse e dissesse que não. Mas aí parece Elias depois do Carmelo, tá? E veio aqui um grande temor no coração e na mente do nosso irmão Lutero. Ele sabia o que estava em jogo e ele pediu então tempo para pensar. E lhe deram então praticamente uma noite. Foi o Jabok, foi o val de Jabok para Lutero. E ele sofreu, agonizou em oração, mas Deus o consolou e realizou-se aquilo que está prometido nas Escrituras, né? Que em circunstâncias como esta, quando não soubermos o que falar, o Espírito vai falar por nós. E Lutero foi, então, e fez um breve histórico dizendo que os papas erravam, os concílios erravam, que homens erravam, né? E que ele não poderia confiar nesses concílios, tradições em homens. Depois de um discurso mais longo, ele conclui assim: se, porém, eu não for convencido com o testemunho das Escrituras, não posso e não quero retratar coisa alguma. Não posso fazer de outro modo. Deus me ajude. Amém. Foi assim que terminou a declaração de Lutero, né, em abril de 1521, na Dieta de Worms. Ele entrou ali excomungado e agora ele sai fora da lei, condenado agora pela lei imperial. Ele é um bandido, não apenas um criminoso religioso. Então, quem matasse Lutero receberia 2 recompensas, da Igreja e do Estado. E quando ele vem de Worms para Wittenberg, na metade do caminho, alguns cavaleiros atacam a sua comitiva e Lutero é raptado. Foi um rapto do bem. Foram os seus aliados protetores que o raptaram, porque sabia que a sua vida estava, na verdade, aqui marcada. Ele é raptado, levado para o castelo de Wartburgo, depois se sabe, obviamente, e durante quase um ano ninguém sabia onde estava Lutero. E lá nesse castelo ele vai escrever, provavelmente, Castelo Forte, né, o hino da Reforma. É lá que ele vai começar a tradução da Bíblia para o alemão, falado nas praças e nas feiras, e dezenas de outros escritos. Provavelmente o nascido escravo, né, que é contra o livre-arbítrio. Então nós temos realmente Wartburgo, um lugar em que Lutero, protegido pela nobreza alemã, pode continuar produzindo os escritos da Reforma. Volta para Wittenberg, lá ele vai então oficializar, na verdade, essa ruptura. Se tornou quase inevitável a igreja não se chamar luterana. Ele era o protagonista. Então aí surgiu a igreja luterana, que seria diferente da igreja católica apostólica romana e alguns aspectos diferentes de outras igrejas reformadas que vão surgir também, tá? Em alguns lugares a igreja não assumiu o nome de uma identidade de ninguém, mas apenas igreja reformada, né? Ou a igreja da reforma, ou igreja cristã reformada. Em alguns lugares se preservou, né? Igreja católica apostólica reformada. Que é isso que nós somos. Nós somos católicos, porque onde estiver esse ensino, não importa que língua, que lugar, esta é a igreja de Deus,
Nós somos apostólicos, porque vem dos apóstolos o nosso ensino, aquilo que Cristo ensinou, seus apóstolos, mas não somos romanos, somos reformados. Lutero vai casar com a Catarina Vambora, uma ex-freira, vai ter uma família muito numerosa, teve 6 filhos e adotou mais 4. E o lar de Lutero era uma verdadeira igreja. Evidentemente que Lutero cometeu muitos erros, né? E se não fosse a providência de Deus, teria cometido mais. Quase que ele tira, por exemplo, Esther e tira a carta de Tiago da Bíblia, né? Porque não conseguiu entender, na verdade, o ensino de Tiago, porque acha que estava conflitando com o ensino de Paulo. Mas Deus, então, depois lhe trouxe um pouquinho de sobriedade, ele manteve esses livros inspirados. Mesma coisa com relação aos sacramentos, ele não conseguiu ver que a ceia é apenas um memorial, né? Ele ficou entre a transubstanciação e o memorial, uma tal de consubstanciação que ninguém consegue entender até hoje, né? São características da Igreja Luterana, mas isso de forma nenhuma deixa de torná-lo aqui um herói da fé e, principalmente, um pai para todos os reformadores. Calvino chamava, na verdade, de pai. Todos tinham em alta conta e lhe davam grande referência e deferência também. Ele teve uma morte natural, morreu na sua casa, cercado de irmãos, cercado de seus familiares, em 1546. E assim termina a história de Lutero, mas não da Reforma. A Reforma vai continuar com outros capítulos. Capítulos talvez muito mais fundamentais para que cheguemos hoje ao que nós somos. Capítulos que reafirmaram com muita solidez, né? Sola Scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christo e soli Deo gloria. Homens que foram usados para ver mais do que Lutero viu, mas não desqualifica de forma nenhuma a obra de Lutero. São apenas companheiros. Talvez o texto do apóstolo Paulo ali em Corinto nos ajude muito, né? Quando ele diz quem é de Paulo, quem é de Pedro, quem é de Apolo, né? Uns regam, outros plantam, outros colhem, mas são todos servos do mesmo Deus. Mas qual é a grande mensagem da Reforma que tem que ficar para todas as épocas até Cristo voltar? É sola Scriptura. Nós somos um povo de um livro, nós somos o povo da palavra. O que cremos, o que vivemos, o que cantamos, o que preguemos tem que ter referência na palavra de Deus. Todas as gerações. Talvez um momento como esse seja muito oportuno para a Igreja do Senhor na face da terra olhar para como está vivendo e voltar para as antigas doutrinas da graça. E ver se já nos desviamos de alguma coisa, se já acrescentamos uma tradição humana, se já inserimos algo da nossa vontade, do nosso gosto, e voltarmos para o princípio de que as Escrituras são lâmpada e luz, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que Deus nos abençoe e nos guarde.